Do mesmo gênero de terror que Sexta-feira 13 e Hora do Pesadelo, lhes apresento Olhos Famintos, um filme que, mesmo sendo tão bom quanto os dois que eu citei, ele é extremamente esquecido pelos fãs de terror slasher. Este é um filme que conta a história de dois irmãos que estão viajando de carro para a casa de seus pais, e durante a viagem eles encontram um homem em uma igreja abandonada, tirando do seu caminhão algo que parecia ser um corpo e jogando por um cano. Após o homem perceber que os dois irmãos viram aquilo, ele pega o seu caminhão e segue eles. Após terem sido jogados para fora da pista, aqui começa a burrice dos jovens em filmes de terror. Me diz aí, em uma situação como essa, o que você faria? Ligaria pra polícia? Sairia dali e continuava sua vida? Ou você teria a brilhante ideia de ir lá e ver se tem alguém vivo? Alguém que precise de ajuda. Podemos conseguir ajuda mais rápido pelo telefone. Sabe a que distância estamos do telefone mais próximo? Acabamos de ser atacados, E Harry. você nem quer saber por quê? Aqui vemos o tão superior mentalmente a irmã é do irmão. Ela diz o óbvio que todo mundo deveria fazer numa situação como essa, mas era óbvio que isso não ia importar. Eu não vou sair do carro. Não precisa. Não vou. Quando então ele tá olhando pelo cano, por onde o suposto corpo foi jogado, se já não bastasse o perigo que estava ocorrendo, ele decide se aproximar mais após ouvir uma voz. E quando a irmã segura ele pelos pés, era óbvio que ele ia cair. Uma vez lá dentro, ele decide andar pelo local e encontra o saco que foi jogado no cano. E sim, era um corpo sem um dos órgãos. Caminhando mais adentro, ele encontra vários corpos conservados, como se estivessem empalhados. Ele encontra até um casal muito famoso que desapareceu há muitos anos atrás. O Eton 78. Eles finalmente procuram ajuda, vão para o telefone mais próximo que encontram em um restaurante e lá ligam para a polícia. Mas enquanto esperam pela polícia, o telefone toca do nada, e quando o rapaz atende, ele é surpreendido por uma voz feminina que diz que um monstro estava atrás dele, que não desistiria fácil, e que ele teria um fim tão terrível que nem poderia imaginar. Uma coisa tão terrível que você nem pode imaginar, nem no pior de seus pesadelos. Vai pro inferno! Mais tarde a polícia chega no restaurante e tem a típica cena que os policiais não acreditam na vítima de filmes de terror. Isso daqui já é um clichê que eu tô de saco cheio porque quase todo filme tem isso, mas ok. Aqui aconteceu uma cena interessante. Aqui todos olham a criatura mexendo nas coisas dos irmãos no carro. E cara, quem já assistiu o filme antigamente me tira uma dúvida aqui. Eu tinha certeza que nessa cena mostrava o Creep de fundo cheirando as roupas, mas não mostra. Eu assisti esse filme inúmeras vezes, desde os meus 4 anos de idade, eu jurava que essa cena acontecia. Pelo visto é um daqueles casos de memória falsa. Continuando com o filme, eles vão pro carro e veem que aquela coisa ficou séria quando aquele homem da igreja abandonada revirou todas as suas coisas, e que agora sabia até o nome deles. A partir daí os policiais começam a acreditar nos dois irmãos e vão com eles em direção à delegacia, mas com cada um em seu carro. A partir daqui o filme começa a ficar bem mais animado. Aquele homem revela ser uma criatura que pula no carro dos policiais e arranca a cabeça deles. Nossa, eu fico imaginando o medo deles nessa situação. Aquela criatura sai do carro dos policiais assobiando, pega a cabeça do policial, dá uma cheirada no cabelo e uma beijoca na boca, onde arranca sua língua e come. Vai! Depois de ficar assistindo a criatura, o que claramente é uma burrice, eles finalmente decidem fugir com o carro e param em uma casa na estrada para pedir ajuda, o que mais uma vez é uma burrice. Lá eles pedem o telefone para uma velha que tinha inúmeros gatos. Ela nega de primeira, porém quando ela ouve que alguém morreu, ela decide ajudar. No momento que ela vai pegar o telefone, os gatos dela começam a miar, e ali eles veem que a criatura estava se disfarçando de espantalho. A véia fica brava aqui porque o bicho entra na casa e mexe com seus gatos. Ela entra na casa, dá uns tiros, e aqui acontece uma das melhores cenas de revelação de rosto do vilão, na minha opinião.
Após isso, os irmãos correm pro carro e o Creep, sendo esse o nome da criatura, mostra que não é só bom em matar e voar, como também dar cambalhotas. Eles conseguem atropelar ele e, por incrível que pareça, a cena deles atropelando o Creep foi algo que muitos fariam. A irmã é muito inteligente em querer passar em cima do corpo várias vezes, o que debilitou muito ele. Pena que o irmão dela é burro e mandou ela parar. Mas ok, quando eles chegam na delegacia, eles pedem ajuda e começam a se sentir mais seguros. E aqui acontece a cena mais bizarra do filme, na minha opinião. O Creep ele não tinha morrido no atropelamento, ele consegue entrar na delegacia e acontece isso daí. Certo, pra quem não conhece a fundo a história do Creep, eu vou resumir uma coisa bem básica. Ele se alimenta das pessoas se baseando em um órgão do seu interesse. E sempre que ele perde um órgão, ele pode comer outro e recuperar na hora. Foi por isso que após ele comer o órgão de um dos presos, ele fica novinho em folha para ir atrás das suas presas. Vale lembrar também que ele geralmente só mata quem tem um órgão atraente, talvez se tornando saboroso para ele por conta do medo. Podemos ver isso nessa cena aqui onde ele deixa a mulher do telefone viva. Após muita insistência, ele consegue pegar os irmãos, mais precisamente o irmão. Sim, por todo esse tempo, o interesse do Creep era apenas no rapaz, que possuía um órgão que ele queria. Quando eu era pequeno, essa cena me dava muito medo, porque dava pra ver o bicho direitinho, cara. O bicho era um diabão mesmo. Mas enfim, o vilão saiu vencendo, mesmo toda uma delegacia não foi capaz de impedir ele de levar o rapaz, o que deixou a irmã dele muito abalada. Bom, pra quem ficou triste com o final do filme, se acalme. Isso é só o começo. Esse rapaz foi apenas uma das várias vítimas do Creep. Apenas um. Afinal, a cada 23 primaveras, durante 23 dias, ele tem que comer.